Nas redes sociais, o que antes era apenas uma pose despretensiosa agora está se tornando uma sentença de morte para jovens desavisados. Um fenômeno alarmante e trágico vem ganhando destaque em todo o país. Adolescentes sendo brutalmente assassinados após tirarem fotos fazendo sinais com as mãos que, de forma acidental, remetem a símbolos de facções criminosas. O problema é grave e assustador. Famílias têm vivido o pior pesadelo de suas vidas, enquanto especialistas e autoridades tentam entender e conter o impacto desse novo e perigoso jogo de interpretação que se instaurou nas ruas. Em um mundo onde redes sociais são o principal palco de exibição da juventude, a forma de posar para fotos virou uma espécie de linguagem própria. Sinais feitos com as mãos, antes vistos apenas como gestos inofensivos ou até expressões de criatividade, agora têm um significado mortal em algumas regiões do Brasil. Facções criminosas, que há décadas usam símbolos específicos para se identificar, veem nesses gestos um sinal de afiliação, mesmo quando feitos de maneira ingênua por jovens que não têm qualquer ligação com o mundo do crime. Para os criminosos, a simples suspeita é suficiente para decretar a morte de quem desrespeita seus códigos. Um dos casos mais recentes aconteceu na zona sul de São Paulo. Gabriel, um adolescente de 15 anos, tirou uma foto com amigos em frente a uma praça do bairro. Ele não sabia que o sinal feito com os dedos era semelhante ao de uma conhecida facção local. Dias depois, o jovem foi encontrado morto, vítima de uma execução brutal. Ele era só um garoto, estava começando a vida. Não fazia ideia de que aquele gesto poderia custar sua vida, disse a mãe de Gabriel, entre lágrimas. Situações como a de Gabriel têm se multiplicado, espalhando medo entre famílias e comunidades. Em muitos casos, as vítimas sequer sabem por que estão sendo atacadas. As redes sociais, que antes eram um refúgio de diversão para os jovens, estão sendo usadas como armas para monitorar e atacar. Fotos postadas no Instagram, TikTok ou Facebook são analisadas por membros de facções que interpretam gestos e poses de acordo com seus próprios códigos. Os criminosos enxergam provocação onde não há. Um simples gesto ou combinação de dedos pode ser visto como uma afronta ou uma declaração de aliança com um grupo rival, explica o sociólogo Renato Andrade, especialista em segurança pública. E o problema não para por aí. Vídeos com coreografias populares ou desafios virais também estão na mira. Já vimos situações em que um movimento de dança foi associado a um sinal de facção, o que levou a ameaças e até mortes, alerta Andrade. O impacto dessa nova forma de violência é profundo. Pais estão proibindo seus filhos de postar fotos ou participar de tendências online. Professores relatam que jovens estão cada vez mais inseguros, temendo que até mesmo um gesto acidental em sala de aula possa colocá-los em perigo. Não sabemos mais o que é seguro. Meu filho nem quer sair de casa, desabafa Juliana Lima, mãe de uma adolescente de 14 anos. Enquanto o número de casos aumenta, a resposta das autoridades ainda é insuficiente. Em muitas regiões, a polícia está sobrecarregada e enfrenta dificuldades para mapear a dinâmica desses ataques. Não temos recursos para monitorar todas as situações. Além disso, o silêncio das comunidades muitas vezes dificulta as investigações. O medo de represálias é muito grande, admite um policial que preferiu não se identificar. Especialistas em segurança e comportamento sugerem algumas medidas para prevenir tragédias. Educação digital. Ensinar os jovens sobre os riscos de certas poses ou gestos em fotos pode ser o primeiro passo para protegê-los. Privacidade nas redes. Configurar perfis como privados e limitar quem pode visualizar postagens é fundamental. Diálogo aberto. Pais e responsáveis devem conversar abertamente com os filhos sobre os perigos e orientá-los a evitar comportamentos que possam ser mal interpretados. Apesar dessas recomendações, é evidente que a solução para esse problema requer um esforço conjunto entre autoridades, escolas e famílias. O que esse fenômeno diz sobre nossa sociedade? Para muitos, ele é um reflexo da falência de um sistema que deveria proteger seus cidadãos. O controle que facções criminosas exercem sobre algumas comunidades é um alerta de que algo precisa mudar. Quando jovens estão sendo mortos por um gesto inocente, sabemos que atingimos um nível extremo de desumanização. Isso não pode continuar, afirma a psicóloga Fernanda Ribeiro. Enquanto as soluções parecem distantes, uma coisa é certa: o impacto dessa violência será sentido por gerações. Os jovens, que deveriam viver o auge de suas vidas com liberdade e alegria,
agora precisam navegar por um campo minado de gestos, sinais e poses. A sociedade precisa reagir antes que mais vidas sejam perdidas. A pergunta é: estamos dispostos a enfrentar o problema de frente ou continuaremos assistindo, impotentes, à perda da nossa juventude? O problema não termina quando o corpo é encontrado. Na verdade, é aí que o ciclo de medo realmente começa. Em muitos casos, as famílias das vítimas são forçadas a se calar, impedidas de denunciar os culpados por medo de represálias. As facções criminosas, que dominam vastas áreas do país, têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Qualquer tentativa de questionar ou resistir às suas regras é punida com violência. Para eles, manter o medo é uma estratégia, e funciona. Mas o que torna essa situação ainda mais aterrorizante é a falta de explicações claras. Os próprios criminosos, muitas vezes, matam sem provas concretas, baseando-se apenas em interpretações erradas de gestos ou poses vistas em redes sociais. O resultado: um ambiente em que ninguém sabe exatamente o que pode ou não fazer. Um movimento involuntário das mãos, uma brincadeira entre amigos, até mesmo um emoji postado no lugar errado, tudo isso pode ser motivo para condenar alguém à morte. Nunca antes as redes sociais tiveram tanto poder sobre a vida das pessoas e, nesse caso, sobre suas mortes também. As plataformas que deveriam conectar e inspirar acabaram se tornando ferramentas para rastrear e caçar vítimas. Os criminosos monitoram cuidadosamente as atividades online, analisando cada foto e vídeo postado. Jovens que usam sinais populares em danças do TikTok, por exemplo, podem ser interpretados como membros de facções rivais, mesmo que nunca tenham tido contato com o crime. Essa obsessão pelo controle do território digital reflete o domínio que as facções exercem também no mundo real. Eles querem poder sobre tudo: ruas, casas, redes sociais e até gestos aparentemente inocentes. Mas onde estão os educadores e os meios de comunicação diante dessa tragédia silenciosa? Muitos especialistas acreditam que falta informação preventiva. Poucas escolas, por exemplo, discutem abertamente os riscos associados ao uso das redes sociais em áreas vulneráveis. A maioria dos jovens simplesmente não sabe que determinados sinais podem ser vistos como provocações perigosas. A mídia, por outro lado, destaca casos isolados quando as tragédias acontecem, mas raramente aprofunda as investigações sobre o contexto por trás dos crimes. Precisamos de campanhas educativas massivas, tanto nas escolas quanto nas redes sociais. É preciso alertar os jovens sobre os perigos que enfrentam, defende a pedagoga Mariana Souza, que trabalha em escolas da periferia de Fortaleza, onde casos semelhantes já foram registrados. Além do impacto social e físico, essa onda de violência também tem efeitos psicológicos devastadores. O medo constante altera a forma como os jovens vivem, estudam e se relacionam. Muitos deles desenvolvem ansiedade, depressão e até síndrome do pânico. A sensação de estar sempre sendo observado e de não poder confiar em ninguém é sufocante. Eles estão crescendo sem liberdade, como se estivessem sempre dentro de uma prisão invisível, explica a psicóloga Fernanda Ribeiro. Essa pressão pode deixá-los emocionalmente fragilizados e até mesmo levá-los a desistir de sonhos e projetos. Outro fator assustador é que as regras impostas pelos criminosos raramente são claras. Não existem manuais ou cartilhas explicando o que pode ou não pode ser feito. Tudo é baseado em interpretações subjetivas. Em uma comunidade, um sinal com 3 dedos pode ser visto como uma saudação amigável. Em outra, o mesmo gesto pode representar uma provocação mortal. Esse tipo de ambiguidade cria um ambiente de paranoia e insegurança constante. A consequência disso é que os jovens começam a evitar qualquer tipo de expressão. Eles param de postar fotos, de participar de festas e até mesmo de sair de casa. E, ainda assim, não se sentem seguros. Embora os números oficiais sejam difíceis de obter, especialistas afirmam que os casos estão aumentando rapidamente. Muitos assassinatos sequer são registrados como crimes relacionados a facções, o que torna a verdadeira escala do problema ainda mais difícil de medir. As vítimas geralmente são classificadas como envolvidas com o tráfico, mesmo quando não há nenhuma evidência disso. Isso faz com que as famílias fiquem ainda mais desamparadas, critica o advogado de direitos humanos, André Martins. Ele também ressalta que a impunidade alimenta a continuidade desses crimes. Enquanto não houver uma resposta firme por parte das autoridades, essa situação só vai piorar.
Para muitos jovens, a sensação é de que não há saída. Em um cenário onde a pobreza e a violência andam de mãos dadas, eles se sentem encurralados. A ausência de oportunidades reais para educação e trabalho acaba empurrando parte deles para o crime, enquanto outros simplesmente tentam sobreviver em meio ao caos. Não é apenas uma questão de segurança pública. É um problema social profundo. Precisamos oferecer alternativas para que esses jovens vejam um futuro diferente, afirma o sociólogo Renato Andrade. O que estamos vendo não é apenas um problema localizado. Esse fenômeno revela uma falha estrutural em nossa sociedade, um sistema onde crianças e adolescentes estão sendo mortos por algo tão banal quanto um gesto. Se nada for feito, o medo vai continuar crescendo e mais vidas serão perdidas. É hora de a sociedade despertar para essa realidade sombria e lutar para que nossos jovens possam viver sem medo. A pergunta que fica é: quanto tempo mais vamos ignorar esses assassinatos silenciosos? Será que vamos esperar que isso se torne ainda mais comum antes de agir? Ou será que, finalmente, vamos enfrentar o problema de frente e proteger aqueles que mais precisam?